Fala rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha e vamos às atrações do Monte Webcast na TV de hoje. No retorno das gravações do Monte Webcast nas Laranjeiras, no estúdio Nó na Madeira, recebemos a escritora Rita Alves com seu livro Urbanidade Gospel. No quadro O Manual do Recomeço, mais uma dica incrível com a terapeuta do amor, Helena Mariani. No podcast Sabores, no HNT Norte Shopping, as Trivirinas do Pesadão estiveram com Sandra Correia num bate-papo incrível. Você vai conhecer as mulheres que fundaram o movimento Elas por Elas, que tem conectado empreendedoras em Belford Roxo, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Viver é diferente de estar vivo. Dá aquele like e se inscreve no canal. Vamos embora pro vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro semanal Manual do Recomeço. Eu sou Helena Mariani, especialista em relacionamento, ajudo pessoas semanalmente a recomeçar a sua vida no amor, a recomeçar após um baque de um término de relacionamento, a encontrar um caminho para a vida após esse término que muita gente se sente totalmente perdida. Eu sempre falo que após anos de relacionamento, quando você volta para o mundo aqui fora, que está completamente diferente, a maioria das pessoas se sentem perdido. Sabe aquele cachorro quando cai no caminhão de mudança, que não sabe para onde vai, não sabe para onde veio? Infelizmente é assim que nós nos sentimos. Então, eu tô aqui para ajudar vocês toda semana, trazendo conteúdo para que você consiga se enxergar, para que você consiga se relacionar novamente, para que você perca esse medo, para que você consiga identificar traumas ali não tratados, que é aquela feridinha que tem ali dentro do teu peito, que não foi tratada ao longo de anos da sua vida, que você carrega para a vida adulta. Então eu tô aqui para ajudar você. Hoje eu vou falar de comportamentos que sabotam os relacionamentos. Pessoas que acabam sendo repelentes às outras nos relacionamentos e que ao longo de anos o relacionamento se torna insustentável. O que seria esse comportamento inadequado ou mesmo repelente para um relacionamento? Ciúme exagerado, insegurança exagerada, tudo que é muito, para aquele relacionamento, uma hora começa a transbordar, uma hora esse copo transborda e vira insustentável. Agora, como controlar o ciúme? É fácil? Não, não é fácil. Por que é desenvolvido o ciúme? Primeiro de tudo, você tem que descobrir a fonte desse seu ciúme. Se é uma fonte real, se é uma fonte imaginária. Digamos que você vê uma pessoa ali na rua e você imagina que o seu marido ou a tua esposa vai olhar. Isso é uma fonte imaginária. Você vai achar que ele vai desejar, que ele vai querer, que ele vai isso, que ele vai aquilo. Então, a partir desse momento, se você cria um conflito ali, uma briga ali naquele seu relacionamento, é onde começa a desgastar de uma forma totalmente desnecessária, porque isso é um ciúme imaginário. Então, se você se vê nesse comportamento, se você tem ciúmes de coisas que realmente não existem, muitas das vezes nós temos ciúmes de pessoas que nós desejaríamos ser. Então, repense um pouquinho como está essa sua vida, como estão as suas frustrações, o porquê desse ciúme exacerbado, o porquê que você não consegue controlar essas emoções. Outra coisa, que também é totalmente repelente no relacionamento. Pessoas infantis, pessoas que vivem de birra, pessoas que ficam brigando por qualquer coisa, que ficam arrumando motivo para pegar no pé do outro. Isso é algo totalmente repelente, porque uma hora, se a pessoa que você estiver se relacionando for madura, ela vai parar de entender. Porque você quer um relacionamento, você não quer um pai e uma mãe. Porque quando você é criança, você faz birra para conseguir um algo. Só que se você vai para a vida adulta e leva essas birras, leva esse tipo de comportamento, o outro não vai suportar a longo prazo. Outra coisa também que é totalmente repelente para um relacionamento, pessoas chatas, pessoas complicadas, pessoas que
Tudo que a outro fala é não, é crítica, é como se ela torcesse para um time totalmente contrário do que aquela pessoa que ela está se relacionando. Então, se você tiver esses comportamentos, se você for aquela pessoa chata, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que não fala o que quer que o outro deduza o que ela quer o tempo todo, como se o outro tivesse uma bola de cristal, realmente essa pessoa vai se afastar de você. Pois a vida nossa é tão atribulada, temos tantos compromissos. Imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que fica com mimimi, que fica com chatice, que fica com ciúme bobo, que fica querendo fazer birra, que fica querendo chamar a atenção o tempo todo. Então, saia dessa, não é esse o caminho para você ter um relacionamento em paz e feliz. Agora, se você se vê nessa situação e você não está conseguindo sair dela, busque uma terapia. Vai ver que aquela criança interior ali não foi curada o suficiente para essa vida adulta. Vai ver que esse ciúme exacerbado foram coisas que foi plantada na tua cabeça, no teu inconsciente, que nem você sabe de onde vem essa insegurança toda. Outra, se você estiver se sentindo insegura, se você não estiver gostando de você como tá, e você estiver olhando sempre as outras pessoas como se fosse uma ameaça para você, vai cuidar do seu autocuidado, vai tentar melhorar você, vai fazer cursos, vai fazer coisas que te levem para um patamar muito diferente do que você está hoje. E outra, para finalizar, não seja chata, complicada, aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que para cada coisa que acontece tem uma reclamação diferente para fazer. Então, foge disso. Seja uma pessoa leve, uma pessoa descomplicada, uma pessoa prazerosa de estar vivendo um relacionamento. Bom, é isso aí. Espero que goste das dicas. Siga lá o meu Instagram, Helena Mariane PSI, para maiores dicas. Lá você vai ter uma comunicação direta comigo. Tem também o meu curso, o Manual do Recomeço, que inclusive nesse mês de novembro está em promoção, uma promoção imperdível, a R$ 89. E é isso aí, pessoal. Não perca, tá? A promoção do curso Manual do Recomeço, que tem tudo isso que eu falei aqui e muito mais para te ajudar no seu dia a dia e fazer com que você transforme a sua vida. Clica lá na minha bio, você vai ser direcionado para a página de compra. Esse curso, né, o valor que eu estou cobrando nesse mês de Black Friday é menos do que uma consulta que eu cobro no meu consultório. Então não perca. Um beijo, pessoal, e até semana que vem. Responsáveis desse evento maravilhoso, Elas por Ela Movimento, aqui em Belfor Roxo, bairro São Francisco de Assis, no evento, na casa, no Centro Cultural aqui do César Andrade. Vivi, você já tem uma proximidade, já está apresentando esse mundo aqui novo, e você já carrega algumas mulheres há algum tempo. Fala um pouquinho desse movimento e do evento de hoje especificamente. Então, nós já temos 1 ano, né, fazendo esse trabalho, e dentro desse trabalho nós recuperamos mulheres, nós levantamos mulheres e nós buscamos mulheres, pessoas que têm talento e que está escondido. E muitas mulheres também não sabem qual o destino, qual o caminho para chegar ao lugar profissional. Então nós estamos aqui com esse intuito. Maravilha, maravilha. E apresenta a galera aí, vou buscar o microfone e dar uma voz para eles aí. Então, as integrantes do grupo, tá? Viviane Lima e eu. Essa é a Gisele Ferreira, ela trabalha no desenvolvimento humano do nosso grupo. E essa é a Flávia Marcondes, que trabalha com a parte do marketing, né, que ajuda aí as empreendedoras a como postar na rede social. Fala um pouquinho aí, ó, Flávia. Tudo bem, eu me chamo Flávia Marcondes e a gente está aqui com esse movimento, né, de mulheres empreendedoras, onde a gente ensina elas como alavancar a sua carreira profissional, como empreender na rede social e criar conexão de network com mulheres, criando esse movimento. E tudo que está acontecendo aqui hoje é muito gratificante, é a nossa primeira feira e hoje também estamos completando 1 ano do movimento Elas por Elas, de mulheres empreendedoras, onde busca você que é profissional e quer empreender, quer ter esse sonho realizado, nos procura, porque nós temos muito conhecimento para passar para vocês também. Olá, mulheres, eu sou a Gisele Ferreira, eu sou a coach do grupo, eu trabalho no desenvolvimento humano, o seu pessoal, o seu profissional, para você alavancar. Para você não tem limite aqui no grupo, então você precisa participar.
eu quero te convidar para você fazer parte desse projeto e alinhar as suas conexões, alinhar o seu propósito, porque você, empreendedora, tem um propósito e com a gente existe várias possibilidades e uma jornada de muito sucesso no Elas por Elas. Exatamente. E juntas somos mais fortes. Flávia, a coach que eu esqueci o nome agora, Gisele e Vivi. Olha só, vocês, como é que faz para encontrar vocês? Vocês têm Instagram? Fala um pouquinho, fala aí, Flávia. Nós temos o nosso @, que é Elas por Elas Movimento, tá? Clicando lá, nós vamos acessar você ao nosso grupo para poder criar conexão conosco, Elas por Elas Movimento. Uma questão que eu também prestei atenção, inclusive na própria Flávia mesmo, foi que vocês estão ali meio que condicionando as pessoas a sempre estar se promovendo. Ela acabou de comprar ali uma salada e ela falou, você tem que fazer isso na rede social, vai lá. É um incentivo que vocês já estão fazendo umas nas outras, né? Como é que vocês estão recebendo também o feedback de todo esse ensino que vocês estão entregando e o ensino mútuo, né? Uma pessoa ensinando outra aquilo que sabe. É onde nós estamos criando conexão, network com as clientes, com as profissionais, onde a gente dá todo o suporte de mentoria também, onde a gente ensina elas como se posicionar na rede social, como alavancar, como vender. E isso é gratificante, né? Porque quando você tem um conhecimento, você passa o conhecimento. E isso é muito além, né? Porque a gente sabe e crê que o céu é o limite. Então, o Senhor, Ele é aquele que nos coloca, nós colocamos o pé e o Senhor coloca o chão. Exatamente, mulheres. Criamos conexões, criamos network de um modo geral, para você estar conectada uma com as outras. O que a gente faz, né? Qual é o nosso principal objetivo? Alavancar vocês sim, no sentido verdadeiro, de que você pode, de que você deve acreditar no seu potencial para você conquistar o próximo nível. Então nós precisamos estar sempre juntas. A gente não abre mão, por isso você precisa nos seguir no nosso @, e também entrar em contato conosco para fazer mentoria com a gente, né, meninas? Exatamente. A última pergunta para liberar vocês que estão no evento. Já tem data para o próximo? Esse foi um sucesso. Tem data para o próximo? Temos data, mas agora não estamos como revelar a data ainda. Vamos divulgar. Então divulgando. Uma outra questão que eu ia perguntar, eu falei que é a última, mas acabou de sair essa agora. Eu particularmente, eu não gosto muito de movimento só de mulheres. Eu gosto de movimento que seja unissex. E você mesmo tendo esse movimento para mulheres, tem muitos homens aqui, né? Maridos, né? Simpatizantes ao movimento. Como é que é para os homens entrarem também, pelo menos em apoio, né? Eu sei que não dá para entrar no grupo, porque o grupo tem uma finalidade. Mas pessoas que têm não têm essa rede de apoio masculina, você sabe que os homens eles têm essa dificuldade de se agrupar, como as mulheres têm essa facilidade maior. Como é que faz também para receber essa orientação de vocês? Então, mediante a relação dos homens, o Elas por Elas movimento é exclusivo feminino. Porém, nós temos o Conexão Cultural, que ele engloba todo tipo de, né, homem, mulher. Não tem como, Homem, mulher, no Conexão Cultural pode, tanto homem quanto mulher. Então, esse evento aqui é um evento que foi feito Elas por Elas, mas com a Conexão Cultural é aberto para os homens também. Maravilha. Você falou que a pergunta era boa, responde também. Olha aí ele. Então, você é homem. Nosso projeto
projeto é só para as mulheres. Mas se você ficou interessado depois desse mega evento e você quer aprender com a gente, nós podemos abrir essa sessão de te ajudar, tá? É só você nos seguir lá no Instagram, porque a gente vai ajudar você e você pode fazer parte de outros projetos do Elas por Elas. Você e a sua esposa, que é empreendedora, olha que coisa maravilhosa. Você vai fazer parte junto com a sua esposa e vai empreender, tá bom? Deus, em algum lugar, obrigado pela participação, parabéns pelo evento. É fenomenal, pessoas incríveis aqui. E eu vou estar no próximo aí, tá? Conta comigo. Deus, em algum lugar, acabou o esculacho. Vem cá, gente. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Silvana Nils da Silva, eu sou psicanalista, membro do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, sou sexóloga, especializada em sexologia clínica e educacional, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre sexo no relacionamento. Pois é, o sexo no relacionamento duradouro, ele tende a diminuir, e isso é muito comum. O que eu mais ouço aqui no consultório é: Sil, qual é a quantidade certa de relações sexuais que um casal tem que ter por mês, por semana, né? Pessoal, não existe uma quantidade certa ou uma quantidade adequada, né? Que se diga que é o normal. A quantidade certa é o que estiver bom para os dois, para o casal. Porque às vezes o homem, por exemplo, quer sexo todo dia e a mulher quer sexo uma vez por mês, ou ao contrário, a mulher quer sexo todo dia e o homem quer sexo uma vez por mês. Esse casal, ele está inadequado. Então a gente tem que fazer um trabalho aqui de adequação, que esteja bom para os dois. Não precisa fazer sexo todo dia, mas quem sabe uma vez por semana. Outra coisa interessante é trazer momentos para esse relacionamento que façam com que esse casal fique mais junto, mais unido, né? Que tenha um pouco mais de desejo. O uso de uma lingerie mais bonita, mais caprichada, né? Um jantarzinho à luz de vela. Não precisa ser um jantar em grande estilo, mas um jantarzinho gostoso. Põe as crianças para dormir mais cedo, abre uma garrafa de vinho, assistam filme juntos. Tudo isso traz aconchego para o relacionamento. Outra coisa importante, lugares inusitados da casa, garagem, banheiro, sala, dentro do carro, tudo isso é novidade, tudo isso acende o fogo da paixão. Para nós mulheres também é muito importante nós nos sentirmos desejadas, cortejadas. O beijo de língua é uma coisa muito importante também no ato sexual para as mulheres. Outra coisa que eu gosto de indicar para as minhas pacientes, então, é o uso de sex toys, né? De alguns brinquedinhos eróticos para apimentar a relação. Pode fazer uso de óleos, de massagem, beijáveis, várias coisas. Uma coisa que eu gosto bastante de indicar é o golfinho. Ele tem realmente o formato de um golfinho, é um vibradorzinho discreto que dá para usar tanto sozinha quanto com o seu parceiro. O casal pode usar juntos e fazer bom proveito desse objeto que é simples, barato, fácil de adquirir. Por hoje era isso. Até a próxima, gente. Beijo! Em relação a novos tempos, é uma coisa bem interessante de ser falado no primeiro momento, que a gente ouve o nome Urbanidade Gospel, é estranha, mas o tema é louvável. Conta um pouquinho da história, mas já fala as tuas credenciais aí. Conto sim. Prazer, pessoal. Eu, doutora Rita Alves, formada pelo Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Alô, UFRJ Fundão, alô, IPUR. Estamos aqui na área, divulgando o nosso trabalho, essa tese que foi defendida em 2021 e agora está em formato de livro, que saiu pela editora Ateliê de Humanidades Editorial. Vocês acessando ateliêdehumanidades.com ou o meu Instagram, doutora Rita Alves, DRA Rita Alves, vocês vão encontrar lá o link que vai dar acesso direto para adquirir o livro Urbanidade Gospel, certo? Por que Urbanidade Gospel? O que esse nome tem a ver com evangélicos e cidade?
Bom, urbanidade é um conceito que visa chamar a atenção para todas as práticas que promovam convivialidade, civilidade, bem-estar urbano para todas as pessoas. Isso. Sendo essas práticas promovidas ou estimuladas pelos edifícios ou pelo mobiliário urbano, por equipamentos urbanos, e da maneira como as pessoas conseguem promover essa convivialidade, esse bem-estar, promovendo a integração, o encontro e oportunidades de melhorias de vida para as pessoas, certo? Então, urbanidade é isso. E o gospel tem a ver com a maneira pela qual os evangélicos promovem essa convivialidade no sentido de fazer com que a cidade tenha uma experiência diferente para as pessoas, em termos de políticas sociais e de ação social. Por isso que tem aí esse subtítulo, Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana. E por que eu escolhi estudar os megatemplos? Deixa eu te contar, Montanha, um episódio muito interessante que aconteceu comigo lá em 2016, quando eu ainda estava escrevendo o projeto para entrar no doutorado. Eu fui para Belo Horizonte participar de um evento na UFMG, e lá em BH, alô BH, tudo bem? Dia 2 de dezembro eu estarei aí. Dia 2 de dezembro vamos fazer o podcast do Pesadão em Contagem, né? E BH. Exatamente. E lá em BH, pessoal, né, muito caloroso, hospitaleiro, uma menina me disse que eu tinha que conhecer a tal da Igreja Batista da Lagoinha, porque naquele dia aconteceu o culto do André Valadão. E eu perguntei para ela, mas por que eu tenho que ir lá nessa igreja? Por que você está me falando que eu tenho que ir? E ela disse, não, porque é um culto espetacular, maravilhoso. E ela estava se atendo Não só vou te dar spoiler, é só o culto, você tem que ir lá. Então tá bom, eu estava com tempo naquele dia, fui lá, cheguei cedo, cheguei lá por volta de 5 horas da tarde, para conhecer o lugar. E aí, Montanha, chegando lá, eu me espantei, porque o lugar não era um espaço só de culto, era um espaço que acontecia um monte de coisa, né? A igreja estava pintada de preto, na frente o que tinha não era um púlpito, era um palco, né? Dando já a ideia de que ali ia acontecer um espetáculo, e ao redor do templo tinha uma série de serviços e de estabelecimentos que eram vinculados à igreja. Né? Tinha escola, tinha loja, tinha centros de formação, tinha estacionamento, tinha diversas salas multiuso para diferentes projetos sociais. Então, não era só um templo, era um grande equipamento urbano. E eu fiquei, de fato, impressionada com aquilo, porque era a primeira vez que eu estava numa igreja daquele porte. Só uma dúvida que eu queria saber em relação a isso, os departamentos que eram lá de dentro eram sociais ou eram particulares? Existia, como é que é o nome? Vocês chegou essa informação? Locação, sim, as duas coisas. Eram estabelecimentos da igreja, mas a igreja também fazia essa prestação de serviço para pessoas externas, né? Empresas de fora, isso, que quisessem sublocar o espaço e prestar atendimentos ali. Ou seja, é uma prestação de atividades secundárias, né, dentro desse território do megatemplo. E então aquilo ali chamou muito a minha atenção e eu falei, caraca, eu acho que isso é uma oportunidade boa de trazer para o IPUR, né? De estudar, de pensar como é que isso aconteceu aqui nessa cidade. Para quem não sabe, né, esse templo, a Igreja Batista da Lagoinha, fica no bairro de São Cristóvão, ali naquela via expressa, né, que você vai para Pampulha e tal, e fica bem de frente para um conjunto habitacional. É num espaço, assim, realmente de muita carência social. Isso também é um outro dado que chamou a atenção. Um contraste. É um contraste. Exatamente, é um contraste. E aí eu trouxe esse projeto para dentro do IPUR, da UFRJ, foi aprovado, e aí eu comecei a pesquisar sobre o megatemplo. E foi muito interessante nessa pesquisa saber que esse projeto de templo é algo que já vinha desde várias décadas anteriores. Começou nos Estados Unidos, né? Muitas igrejas evangélicas já atentas a diferentes índices de desigualdade social que tem nas grandes megalópolis americanas, e aí o modelo brasileiro foi replicado aqui, de acordo com essa visão dos pastores, né, que criaram. E o livro, ele conta como surgiu o megatemplo da Igreja de Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro, da IURD, Igreja Universal, e o templo da primeira Igreja Batista de Curitiba. Por que eu escolhi esses dois objetos de pesquisa? Porque eu precisava falar como a legislação urbana autorizava, permitia com que esses templos surgissem, né? Porque não é assim, gente, o pastor decide criar um megatemplo e faz a obra, não. Precisa submeter um processo na Secretaria de Planejamento Urbano ou de Urbanismo da cidade, precisa passar por todo um licenciamento, ter uma contratação de diferentes profissionais, arquitetos, engenheiros, administradores, para, né, estudar a viabilidade técnica desse templo no urbano, entender como é que funciona a legislação urbana, para saber, né, como é que vai ser a escala desse templo, a escala de ocupação, índice de coeficiência, quantos andares vai ter, como é que vai ser construído o estacionamento. Então, isso tudo é uma coisa muito técnica, né? E aí... Eu achava, inclusive, na questão da Igreja Universal, que ela sempre
fez muitos cultos no Maracanã. Muitos cultos no Maracanã lotados. E eu achei que... eu acho que o aluguel do Maracanã, eu acho que chegou um momento que, embora os fiéis ajudassem, ia ficar inviável. A conta acabava, não ia fechar. Então, eu acredito que eles investiram por conta dessa... vamos ter um espaço nosso que a gente não vai ter aluguel, e pelo contrário, pode até ter receita. Sim, essa ideia, né, de fixidez, de permanência, está muito presente também no projeto, né, dos pastores que intentam em criar um megatemplo. Porque é como se você construísse uma identidade sua na cidade, fincada, né, mesmo no território, no espaço urbano. E é algo assim que todo mundo já referencia direto, né? Você fala Lourdes del Castilho, todo mundo já sabe quem já vem na cabeça, onde que é, né? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Central de Rocha Miranda, pastor de Randiel. Um grande abraço à pastora Marli, né? O pastor Wilton, inclusive, que o pastor Wilton já esteve aqui nessa bancada, né, gravando com a gente. Legal. E ele tem a gente tem uma igreja que comporta 400 membros, e ele tem uma ideia, ele fez um anexo, tá quebrando tudo para poder fazer uma igreja para 2.000 membros. E assim, engraçado você falar, a tua explanação bem parecido com o pensamento dele, né, de ter lojas lá dentro para poder alugar, estacionamento, né, e ser uma referência local. Inclusive o nome lá é Central de Rocha Miranda. Então imagina, daqui a algum tempo com esse templo montado, realmente ser a referência de Rocha Miranda em todos os âmbitos, né? Certamente. Essa ideia de multisserviços é uma ideia muito em voga no urbanismo atual, sabe? Quem acompanha aí, por exemplo, as redes sociais de urbanistas famosos, como, por exemplo, o Austin Fajardo, é um cara que está sempre bolando muitas ideias com a Prefeitura do Rio, Reviver Centro, né, o Parque Piedade, lá na Zona Sul, do Jardim de Alá, inclusive, né? Então, essa tem sido uma ideia muito presente de revitalização dos espaços com multisserviços, que não seja um espaço que ofereça só uma coisa, mas múltiplas coisas, justamente para promover a urbanidade. E urbanidade tem a ver com isso, com a vitalidade, né? Pessoas circulando, pessoas se encontrando, promovendo encontros, convivendo com a diferença, certo? Mas o livro Urbanidade, ele também pontua essa questão, porque o próprio conceito de urbanidade, ele visa o quê? Promover a convivência entre diferentes. E aí tem uma parte no livro, que é já da metade para o fim. Na primeira parte eu conto como esses 2 megatemplos, o da Lourdes del Castilho e o Curitiba, surgiu, como é que eles nasceram, qual foi a ideia dos pastores, como é que se deu o licenciamento urbano junto às prefeituras, quais foram os contrastes, né, as dificuldades e as contradições, enfim, como é que ele surgiu na cidade. E está aí até hoje. E na segunda parte do livro a gente já fala mais sobre o conceito da urbanidade em si, né? Quais são os projetos que essas igrejas executam para promover a vitalidade, a urbanidade, seja no templo ou fora do templo, no seu entorno, né? Nos multisites, ou seja, nas filiais que esses megatemplos têm. E o livro também quer tocar num assunto que é bastante sensível hoje nos evangélicos, que está muito em pauta, que é o que? A convivência com o diferente. Porque o direito à cidade, o direito à urbanidade é para todas as pessoas. E a nossa pesquisa, ela se deparou com alguns casos de intolerância, promovidos sobretudo no Templo de Curitiba, né, de dificuldade de acesso à população LGBT, de não deixarem com que essa população, por exemplo, alugasse a quadra esportiva, né, para promover ali uma prática esportiva de melhoria de saúde, bem-estar, integração. Então, o livro ele também faz uma discussão crítica sobre essa questão da intolerância. Quando você abre uma igreja multiversa, né, com muitas possibilidades, é para a comunidade como um todo, né? Para a comunidade como um todo. E aí, quando você abre, embora a igreja tenha a visão dela como que aquilo é uma prática errada, né, na questão do homossexualismo, por exemplo, é uma oportunidade de você falar a palavra de Deus para essa pessoa, convertê-la, ou trabalhar o ID de Deus naquela pessoa. Então, ela vai estar ali, próximo, vai ter, evidentemente, assim, acho que a procura ela não vai ser tanta desse pessoal por conta de achar que vai ter uma represália nesse sentido. Mas uma vez que ela está ali dentro, né, a própria Bíblia diz que você tem que vir como você está. Então, acho que é interessante a discussão também, até para entender como vai ser a visão do pastor. O pastor, a igreja que quer crescer, ela tem que saber lidar com a diferença na cidade. E é nesse ponto aí, né, nevrálgico, que o livro também toca, né, que a gente vai nesse caminho de discussão. Porque o que acontece? Uma vez que um templo, seja evangélico, seja de qualquer religião, pretenda ser um equipamento multisserviço,
Ele não vai ser só templo, ele vai ser um equipamento para atender a diferentes pessoas, né, de diferentes estratos sociais, com múltiplos serviços e tal. Você tem que abraçar essa diversidade. A urbanidade, ela é isso, não pode ser uma urbanidade filtrada, né? Promover a ação social, o engajamento social tem que ser para todos. Eu acho que isso também está Porque dentro senão do escopo do reino Senão você não cresce, pô. de Deus. Não, senão né? se você não pensar na diversidade, tu não cresce. Porque você vai sempre pregar para evangélicos. Vai sempre falar a palavra de Deus para quem já, de alguma forma, já conhece. Então, acho que trabalhar de forma contrária a esse pensamento aí de repressão, né, de alguma forma, né, de acepção, vai contra esse princípio bíblico. E é daí que vem a minha ideia, por exemplo, que eu falei para você no bloco anterior, desse know-how de gestão, da tecnologia social, que eu estou desenvolvendo nesse exato momento, que é justamente para poder ajudar os templos de todas as religiões que tenham esse caráter mais administrativo, gestorial, entendeu? Mais urbanístico. E assim, essa tua ideia, ela vai ser consultoria ou ela vai ser assessoria? Você vai só indicar como é que faz ou você vai estar lá para fazer? Não, assessoria, com certeza. Instalação em loco, entendeu? Tá ali, Processo. junto com as pessoas. Você sabe que tem uma coisa muito importante no livro, Montanha, que eu falo, que a gente identifica muitas igrejas, muitos templos religiosos de candomblé também, por exemplo, acabam perdendo, sabia? O espaço físico, porque não tem assessoria junto com a prefeitura, porque não sabe conduzir, entendeu, o processo até obter o habite-se, porque não está em dia, entendeu, com determinadas contas públicas, com a Secretaria de Fazenda, né, com os processos urbanísticos, de usos coeficientes de ocupação do solo. E essa informação que você está liberando é uma informação que é desde a planta, né? Desde a ideia. Planta, desde a ideia. Então, assim, você na verdade, tu não vai pegar um cara que já está pronto, já está com a licença já pronta, com a igreja. Na verdade, a ideia é você conseguir assessorá-lo desde a ideia até a inauguração, né? Sim. Mas eu acho que também a gente pode assessorar quem já tem um templo físico pronto. Porque o que acontece? E isso é uma crítica que o próprio servidor da GLF de Ramos, por exemplo, quando eu pesquisei sobre o templo de Del Castilho, ele mesmo falou, a gente aqui enfrenta muita dificuldade com o templo religioso. Com a igreja evangélica, que as pessoas fazem puxadinho, as pessoas, né, constroem de qualquer maneira, entendeu? E não é assim. A gente precisa entender como é que funciona a legislação urbana, o espaço urbano, e respeitar isso, né? Pegando um gancho, né, numa frase bíblica que muita gente fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, é muito importante que as religiões entendam essa perspectiva urbanística e saiba construir corretamente, saiba fazer como é que o espaço do templo deve funcionar corretamente, principalmente em questão de estacionamento, que é algo que traz assim muito transtorno, né? Para a cidade, a pessoa tem que saber construir um estacionamento de maneira adequada, entender como é que funciona o fluxo de mobilidade urbana ali naquela região, né? Às vezes a pessoa, o gestor lá do templo, acha que precisa construir um multi-estacionamento gigantesco, mas será que a igreja dele vai comportar isso naquele momento? Será que o terreno ele não tem uma possibilidade de acessibilidade maior com transporte público, com metrô, com trem, com linhas de ônibus? Então, tudo isso aí, a assessoria urbanística, ela já dá esse know-how, esse feedback para as pessoas, que é o que esses templos que estão na minha pesquisa do livro sacaram, né? Eles sacaram isso de forma muito brilhantemente, mas também todas as outras religiões, elas podem sacar, se empoderar e atuar, né, de forma muito engajada no ambiente urbano. E uma outra pergunta que eu vou fazer, até está fora ali da pauta, era sobre a igreja, necessariamente, ela precisa ter muito membro para poder fazer essa construção? Não necessariamente. O que eu acredito, assim, essas igrejas que a gente pesquisou, aí hoje Del Castilho, a PIB de Curitiba, quando elas começaram o projeto de megatemplo, a Universal já era grande, né? Sempre foi. Mas a PIB Curitiba, por exemplo, ela não era uma igreja muito grande na cidade, era uma igreja conhecida e tal, mas não muito grande. O que houve foi, sim, uma mobilização muito forte entre as pessoas, entre os membros, né? E também uma proximidade muito grande com a gestão pública, certo? Eles souberam muito bem contratar um arquiteto que entendia da legislação urbanística de Curitiba, que entendia dos modos de captar financiamento para uma grande obra, certo? Isso é muito importante. Por quê? Você saber construir um projeto bacana
que tenha um interesse, né, atraente para o poder público, isso faz toda a diferença. Então, A diferença principal, por exemplo, começa já no lugar que você escolhe. Né? Se é um lugar que é uma zona de ocupação incentivada, porque o próprio plano diretor da cidade, ele já inclui isso. Né? Inclusive, Que determinadas zonas... O que é o plano diretor? Porque Sim, muita gente não conhece ainda. Claro, gente. Plano diretor é uma legislação específica que cada cidade elabora a cada 10 anos, visando melhorias para a construção, o uso do solo, né, e demais políticas urbanísticas da cidade. É como se fosse, gente, uma lei para ver como essa cidade pode funcionar melhor para os cidadãos a cada 10 anos, certo? Ver-se como é que foi o padrão de crescimento, né, de moradias, de atividades econômicas, e aí faz, né, reúne tudo o que aconteceu nos 10 anos e vê quais são os pontos de melhoria, de adaptação, e vai lá e edita de novo. Acho que não se sente... A gente está nesse momento, exatamente. A Prefeitura do Rio abriu várias audiências públicas, né, para discutir com a população quais seriam os pontos de revisão do plano diretor, e a gente está exatamente nessa fase final de redação da nova edição do plano diretor, que a última edição vigente é de 2011. Né? E agora eles estão redigindo a redação final, provavelmente vai ser o plano diretor 2024. Maravilha, maravilha. Então, assim, eu achei muito interessante, não necessariamente, então, a igreja não precisa ser grande, e a igreja não precisa ter o dinheiro específico para de repente, para finalizar a aula. Ela pode ter um caminho para esse recurso chegar até ela. Exato. Muito interessante, muito interessante. E assim, mas desde que esse projeto de templo grande que a religião quer se dedicar, desde que ele cumpra o quê? A função social da propriedade, que está na nossa pauta de discussão. Isso que eu ia perguntar agora. Então pode responder. Exatamente, gente. Toda religião que queira construir um templo relevante na cidade, ela precisa atender esse princípio, que é o quê? Da função social da propriedade. Isso está na nossa Constituição brasileira de 88, está também no plano diretor, no Estatuto das Cidades, que visa o quê? A discriminar que toda a edificação ela tem que cumprir uma função social, ela tem que cumprir uma função social objetiva para o humano, certo? Por exemplo, a moradia, ela já cumpre sua função social, que é o quê? O seu direito de morar, o direito de habitar, certo? Então, a nossa moradia individual, ela já cumpre uma função social. E os outros prédios, né? E as demais coisas? Por exemplo, esse prédio aqui em que a gente está, ele tem que ter uma função social, por exemplo, ele tem que ter alguma prestação de um serviço de bem-estar, um serviço público, uma utilidade pública. Então, a função social da propriedade é exatamente isso. O que ela traz de utilidade pública para a população? Então, no caso de um templo religioso, embora a gente entenda, né, que a religião, ela traz um bem-estar individual, mas ela não pode ficar só nisso, né? Ela tem que cumprir também uma função social. E aí é que entra a ideia do equipamento multisserviço, de a religião, ela também se colocar aberta a essa proposta de ser um equipamento multisserviço que traga uma dinamização do espaço urbano, do seu entorno, entendeu? Que saiba dialogar com as necessidades comunitárias, certo? Porque toda a comunidade tem necessidade. E aí é importante essa escuta atenta, esse olhar atento ao que a comunidade está precisando, está querendo. E o templo religioso, ele pode muito bem cumprir essa função social da propriedade dentro do seu território. Cara, muito legal. Assim, é um assunto que pouco a pouco se fala, né? Acho que foi uma sacada interessante. E veio meio que por acaso, né? Depois desse convite seu, né? Tu não tinha essa ideia. Como assim? Eu não tinha essa ideia. Essa ideia de trazer esse assunto. Ah, da função social? Não, no modo geral, a urbanidade, a urbanidade do gospel. Esse assunto, ele não era um pilar seu ainda, não era? Não era. Ele foi sendo desenvolvido ao longo do doutorado. Que de alguma forma também... Eu não tinha nem esse título. Que na verdade virou um produto para se oferecer. Com certeza. Né? Você identificou uma demanda aí, né? Com certeza. É assim, aproveitando a oportunidade, né, que eu estou assim, numa rede nacional, falando para muitas pessoas, eu não conhecia o que era urbanidade. Eu tive um professor no doutorado, que foi o meu primeiro orientador, que me apresentou esse termo, o Robert Peckman. Ele é um historiador, um brilhante historiador, que fez uma pesquisa, né, sobre a questão da convivialidade urbanística desde o século XIX. Ele é um cara que gosta muito de literatura, então ele trouxe para mim esse know-how da literatura machadiana, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, grandes literatos, né,
do nosso caminho da literatura do século XIX para o século XX. Então, assim, tem várias obras dos clássicos da literatura que têm a cidade do Rio de Janeiro como pano de fundo, que mostra toda essa diversidade, os contrastes das nossas cidades, tendo como esse enredo para suas narrativas de romance urbano. Então, foi aí que eu fui entendendo esses contrastes, questões de desigualdade social, de racismo, segregação urbana, né? Eu fui aprendendo sobre isso, tendo contato com essa literatura brasileira, a partir do professor Robert. E aí eu fui entendendo, cara, os evangélicos, eles também fazem isso, né? Dentro desse megatemplo, desse templo que eu conheci lá em Belo Horizonte, eu acho que isso é um tema que eu posso trazer para a pesquisa. E foi aí que eu comecei, né, a pesquisar e a querer entender. Também, por exemplo, eu assistia muito programa de televangelismo, sabe? Tem os grandes oradores evangélicos que falam na televisão, sempre tocando muito nas questões sociais. Não é engraçado que tem um televangelista norte-americano muito famoso chamado T.D. Jakes. Ele é muito parecido assim como você também, grandão, fortão e tal. E ele tem uma fala assim muito potente, né? Muito poderosa. E me impressionava muito que os cultos em que ele falava também estava sempre cheio, muitas pessoas, sempre, né, arregimentando, muitos fiéis. Aquilo também me chamou a atenção, porque é uma narrativa contemporânea, é uma forma contemporânea de você narrar o que as pessoas, o que os cidadãos urbanos hoje estão querendo ouvir, né? Eles estão atentos a quê? Quais são as suas demandas? Quais são as suas necessidades? Vamos dizer que seria um culto direcionado e meio vamos dizer assim, aqui no Brasil pensando na realidade brasileira, isso. No Brasil, assim, porque se faz muito culto em relação ao tempo, ao comportamento do membro, né? Uhum. Se o membro for um membro mais pentecostal, assim, se o membro for mais falante, né, ele for se manifestar mais, o culto já vai para um outro. Tem muito essa questão também, né, da mensagem, inclusive, ser passada de acordo com o público que está ali. De acordo com o público que está ali, exatamente. Mas algo interessante que eu fui percebendo e descobrindo nessas minhas incursões sobre megatemplos é que essas lideranças pastorais estavam muito conectadas às demandas socioemocionais das pessoas, entendeu? E começando a investir nisso nos próprios serviços do megatemplo. Por exemplo, estavam atentas, né? Atentas, ali no Templo da Lourdes del Castillo, achei muito curioso, muito interessante, que é um local, um ponto de encontro fixo para quem quer um companheiro ou uma companheira, né? E eles promovem realmente assim encontros semanais na terapia do amor, promovem eventos, ou seja, é uma maneira contemporânea de a religião evangélica estar alcançando as pessoas através da sua necessidade, que é o quê? Afetividade, amor, relacionamento, né? E me soou assim uma forma muito interessante quando eu ouvi, né? Eu fui entrevistando as pessoas que estavam ali no templo, elas citaram o Templo de Del Castillo como um local importante para que elas conhecessem a pessoa que desejam, né? É interessante assim, não estava indo para o shopping, para a praia ou para a balada, estava indo para a igreja. E eu sempre achei que, assim, eu nunca gostei muito dos templos da Universal, porque eu achava que era uma coisa muito fria. Uhum. Né? Eu achava que a pessoa... Eu participei de um ou dois cultos lá, e assim, eu achei uma coisa muito fria, as pessoas não tinham muito contato. E, por exemplo, eu preferia uma igreja num porte um pouco menor, que houvesse essa relação, né? Uhum. Né? Que as pessoas terem envolvimento, de fato, não só com o evangelho, quanto com os trabalhos da igreja e estar inserido ali no contexto da igreja, né? Uhum. Eu não via isso. Uhum. Não via, né? Acho que a pessoa teria que estar mais presente em alguns lugares para poder identificar essa de fato, se era um equívoco da minha parte, da minha visão, né, superficial, né, e você está falando aqui que é justamente o contrário, que pela demanda do público, né, do fiel, Uhum. era sanado, né? Sim. Assim como uma planejadora urbana, alguém que está pensando a cidade, isso eu considero realmente um aspecto muito positivo do megatemplo, que é o seguinte: é um espaço, é um tipo de equipamento urbano que consegue promover atividades assim quase 24 horas por dia. Você chega nesse local, sempre está tendo alguma coisa, né? Isso é muito importante para o cidadão, entendeu? Ter essa referência sobre a quem recorrer e onde recorrer.
Muitas vezes, sobretudo nas pequenas prefeituras das nossas cidades, quando o cidadão ele quer acessar um serviço de consultoria jurídica, consultoria em saúde, em psicologia, em educação e tal, ele vai bater na porta lá da secretaria e está fechada, não tem ninguém para atendê-lo, sabe? Ou esses serviços ficam num endereço diferente da sede da prefeitura, está tudo disperso. E no Megatemplo não, você chega lá, está tudo concentrado ali. Certo? Naquele território. Você vai chegar lá no Megatemplo, sempre vai ter alguém para te atender, sempre vai ter alguém para te direcionar. Ou seja, é como se fosse um poder paraestatal, né? Digamos assim, como se fosse um ente quase que federativo, estatal, funcionando ali dentro da igreja. Então, isso realmente é um aspecto, eu diria, louvável, né? Desses gestores, dessas pessoas que estão à frente do projeto. Agora, é importante também que outras religiões, outras referências religiosas possam deter esse mesmo know-how, para que o cidadão também tenha a oportunidade de escolher, né? Isso é muito importante, que a gente estava falando no bloco anterior, as possibilidades de escolha. Você poder escolher em qual liderança religiosa você vai confiar, qual é a comunidade religiosa que você vai se afiliar. Então, é muito importante que todo mundo tenha essa equidade de oportunidades. Maravilha, né? Eu queria que você trouxesse essas considerações finais. O que você pode falar, ainda além do que não foi falado ainda, sobre esse livro? Já pode vender seu peixe, onde comprar, como é que faz para adquirir. Claro, claro. E se tiver algum projeto de outro livro, se já no forno também, essa é a hora de contar. Com certeza, gente. Então, no site da Ateliê de Humanidades, ateliêdehumanidades.com, vocês entram lá, vai estar o link para adquirir o livro Urbanidade Gospel, entrega em qualquer lugar do Brasil. Pode pagar no Pix, pode pagar no débito, no cartão de crédito, diversas formas de pagamento. Possibilidade também de adquirir comigo, eu tenho algumas unidades, alguns exemplares. Vocês podem fazer contato comigo pelo meu Instagram, @DRA_Rita_Alves, doutora Rita Alves, que a gente combina a entrega. Já antecipando aqui, em dezembro, dia 11 de dezembro, eu vou estar realizando uma palestra na Casa Dirce Cortes Riedel, em Botafogo. É uma casa de literatura da UERJ, no qual eu vou estar falando sobre a arquitetura da experiência, o Megatemplo Evangélico Brasileiro. Também vai ser uma oportunidade para a gente estar vendendo o livro. Os rolezinhos que o Montanha vai fazer, que eu também irei acompanhá-lo. A gente pode se encontrar e adquirir o livro, com certeza. E o que mais que você me perguntou? Possibilidades de vir uma outra publicação. Sim, eu realizei, nesse ano de 2023, o pós-doc, que foi financiado pelo CNPq, que também foi financiador do livro Urbanidade Gospel. E durante o pós-doc, que eu fiz uma pesquisa sobre a experiência dos usuários dos megatemplos, o que nos foi proposto, né? Que eu fizesse um livro aí já, né, geralzão, PDF grátis, para que todo mundo pudesse acessar, disponibilizando estatisticamente qual é a experiência das pessoas que acessam o megatemplo, quais são as motivações que levam essas pessoas, né? E o que elas querem encontrar no megatemplo, o que elas estão querendo, o que elas estão pleiteando hoje. E uma coisa muito interessante, dando já um pequeno spoiler, dentre as principais necessidades citadas pelos frequentadores de megatemplos, o que eles citam? Que eles querem projetos para pessoas autistas, acolhimento a mãe solo, acolhimento a mais portadores de deficiências, de pessoa com deficiência, acessibilidade, acolhimento mais aos LGBTs e mais eventos sobre relacionamento, sobre namoro e casamento. As pessoas querem encontrar alguém dentro da igreja. Então, já dando aí um spoiler, né, para os pastores, para os gestores, fiquem atentos a essas 5 coisas que foram muito mencionadas na minha pesquisa de pós-doutorado. E que em breve eu estarei gerando uma publicação que sirva de orientação, né, para esses líderes implantarem as suas decisões nos seus templos. Projetos para autistas, acolhimento para mãe solo, acolhimento para pessoa com deficiência, para LGBTs e serviços, projetos, ações para namoro, relacionamentos, certo? Todo mundo quer ter saúde afetiva, então isso também é um direito social. Maravilha, bem bacana, bem bacana. Na verdade, eu vou depois conversar com você sobre essa questão da tua participação no Monte Web Magazine. E assim, eu acho interessante abordar esses temas até, inclusive, destrinchados, né? Uhum. Qual a demanda, por que fazer, como fazer, de repente alguns spoilers, inclusive, sobre a sua assessoria, né? Evidentemente, pode, inclusive, arrumar os passos ainda, pode já começar a vender esse serviço mesmo sem... quem vende antes do produto chegar. Você vê, com certeza. Primeiro tem que ter o cliente, depois o produto. É verdade. Né?
Pô, mais uma vez. Obrigado, Montanha. Pela tua vinda aqui. Eu aprendi bastante, foi bem interessante. Eu, como evangélico, ouvi um pouquinho sobre isso. É muito mais do que uma vaidade, né? Você tem um tempo grande, você, na verdade, você vai gerar emprego, você vai atender demanda, vai ter uma circulação de pessoas maior ali, e pode também gerar negócios, né? Gerar uma série de outras possibilidades. Então, assim, eu saio dando mais razão ao meu pastor de encorajá-lo, né, de manter, não só manter, que ele já tem essa ideia, mas agora vai para valer, acho que desse ano já começa as obras. Uhum. E eu vou até fazer menção do seu nome, para que você possa ter um momento, um gabinete com ele lá, para expor isso tudo aí, que é muito interessante. Sim, com prazer. Maravilha, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada a você, Montanha, obrigada a você, ouvinte, espectador. Tamo junto na área. Oi, gente! Voltamos no lugar que vocês já viram com essa maravilhosa Sandra, da HMT, aqui no primeiro piso do Norte Shopping, na parte de alimentação, com o frango mais crocante do mundo. Então já segue aí para você já pedir, para você provar e ver que é bom. E a Sandra está aqui hoje para poder fazer umas perguntas para ela justamente sobre a parte de empreender. E eu percebi na Sandra que você gosta muito de estudar todo o processo, é muito de planejar algo, né? Antes de dar um passo. Que dica você daria hoje para uma pessoa que está começando a empreender, de repente não foi no perfil, né, de franquia, mas ela está ali em casa pensando no projeto no papel, mas está com medo? O que você poderia dizer para essa empreendedora ou para esse empreendedor hoje? Olha, as dicas que eu dou, primeiro buscar fazer networking, conexão, antes mesmo de começar a empreender. Isso é uma coisa que eu não fiz e que se eu pudesse começar novamente, eu teria feito dessa forma. Eu acho que as conexões, a gente aprende muito, entendeu? O networking é maravilhoso porque é uma rede de pessoas que estão ali todas querendo se ajudar mutuamente. Todo mundo com o mesmo objetivo, querendo crescer, querendo se ajudar. E eu acho que isso é muito importante. E é uma oportunidade já de começar a trabalhar em parcerias, depois que a pessoa abrir o seu negócio. Ou em serviços, ou em produtos, você já começa a pensar, poxa, essa pessoa vale a pena eu ter uma parceria com ela nessa área, ou contratar esse serviço, entendeu? Eu acho que é muito importante. E, gente, empreender, tem que pensar que é muita dedicação, entendeu? Muita determinação, é muita resiliência, tá? É fazer acontecer o tempo todo, Tem que pensar nisso e saber que se você realmente quer buscar os seus sonhos, você tem que ser muito firme e seguir sempre em frente, buscando sempre soluções antes de realmente pensar em desistir. É uma interessante. Estou aqui aprendendo, né, com a nossa amiga Sandra, porque, como todas sabem, é um emprego de pobres, e eu imagino quanto é aquela luta para você chegar ao topo, né? E a minha pergunta é: o que é o sucesso para você? Para mim, o sucesso é você oferecer um produto de qualidade, né, como o frango mais crocante do mundo, o frango crocante por fora, suculento por dentro, aquele frango sequinho que as crianças adoram, né, porque não é gorduroso, aquele frango que não é apimentado. Se você quiser pimenta, você escolhe um molho apimentado para comer. Então, e sucesso é você oferecer um bom atendimento, né, os colaboradores prestativos, buscando explicar para os clientes sobre o cardápio, tentando atender as necessidades dos clientes. É você acolher todas as pessoas que vêm até a gente, parceiros, clientes, influenciadores, todo mundo, os próprios funcionários do shopping, os lojistas. Eu acho que sucesso é você fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas, eu percebo, que vêm, né, até a nossa loja, se sentem bem. Os nossos influenciadores vêm muitas vezes não só para comer o frango mais crocante do mundo, mas também para conversar com a gente, para se inspirar com a nossa história, com a nossa experiência de vida. Eu percebo que
eu sou uma inspiração, entendeu? E isso me faz feliz. Então, eu sinto que eu sou sucesso, principalmente porque eu sei que eu faço a diferença na vida das outras pessoas. Bem legal. E a gente sente. Eu ia perguntar sobre os funcionários, que também é muito difícil você botar à frente de loja pessoas capacitadas para poder, né, abraçar os clientes, chegar aos clientes, tratar bem, ser educado, né? Tem uns que você sabe que não consegue ter essa dinâmica, né? Mas enfim, você acabou respondendo a pergunta e eu queria perguntar se nessa caminhada sua de 5 anos, né, que você tem aí, qual foi o momento, se você está vivendo esse momento que você está respirando isso, funcionários adequados, tudo perfeito, tudo caminhando, você ainda está chegando ainda nessa fase? Ainda é tudo muito difícil. Eu acho que as coisas para ficarem complicadas é fácil, né? Mas para você descomplicar, para você acertar, demora, é lento, é vagaroso. A gente está vivendo um momento de apagão de mão de obra, é difícil, está difícil ainda a gente conseguir mão de obra para trabalhar. Graças a Deus, eu tenho uma equipe boa, tenho uma equipe muito boa, mas a gente está sempre precisando de contratar mais gente. Final de ano, tem que crescer a equipe, funcionários saem por diversos motivos, pessoais ou não. Então, essa busca, né, por novos colaboradores, ela é constante e é difícil. Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, a gente tem que ser positivo o tempo todo, ser positivo sempre, acreditar que as coisas vão melhorar, porque vão melhorar, nada sempre, né? Problema, né, para sempre. A gente está sempre buscando uma solução, para cada problema a gente tem uma solução e vão surgir outros problemas e a gente vai buscando outras soluções. Então, assim, o que é importante é realmente trabalhar sempre os colaboradores que estão com a gente naquele momento. E chegando agora aqui no final, eu quero pedir para você, Sandra, deixar desses 5 anos aí, se hoje você pudesse deixar um legado de experiência como empreendedora, como dona da HMT aqui do nosso shopping no primeiro piso, falando sobre o melhor filme do mundo. O que você poderia deixar hoje, tipo assim, de frase, de experiência? Falar, não, isso aqui eu vivi, isso aqui todo mundo precisa aprender. Além de você ter falado de persistência, né? O que mais você acha, tipo assim, se eu pudesse deixar uma frase hoje, o que você deixaria? Olha, eu deixaria uma palavra: humildade. Entendeu? Eu acho que tudo que eu aprendi nesses 5 anos foi aprender a respeitar mais ainda do que eu já respeitava todas as pessoas, né, independente de classe social, né, de gênero, de raça, de qualquer denominação. Eu acho que a gente precisa de humildade, porque com isso, sabe, a gente a gente é ajudado por todo mundo, entendeu? Então, assim, eu tenho, assim, experiência minha de vida que me ensinou a ser humilde. Mas eu acho que esses 5 anos de experiência aqui, sabe, não se compara a tudo que eu vivi a minha vida inteira. Ai, que bom, gente. E podcast Sabores é isso. É você provar o que é bom, divulgar o que é bom e trazer aqueles que estão ali fazendo isso acontecer para poder contar a sua história. Então, te agradece a Sandra, a HMT. Muito obrigada. E é isso. Beijo, menino. Beijo, muito obrigada, viu? Deus é dono do lugar, que quem fala é a Everson Montanha. Estou aqui com um grupo Black Charme, tá me dando até. Porque ele mesmo deve decidir o nome certinho. Então existe uma polêmica aqui. É um grupo recente, né? Mas com meninos talentosos da dessa. Querida, fala teu nome, tua rede social e fala um pouquinho desse início de trabalho de vocês. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marcela Oliveira. Minha rede social é Marcela Oliveira Oficial. E o grupo, que ainda é recente, ainda não tem um nome fixo. Se vocês tiverem ideia, também vocês podem mandar pra gente. Se formou diante de uma vontade de aprender a dançar charme, pra ir no viaduto e estar dançando com a galera. E aí o nosso amigo lá atrás, o Nagum, ele arrumou o espaço A Casa da Cultura, na Baixada Fluminense, pra gente estar ensaiando. E aí ele vai aprendendo, vai ensinando. E assim a gente criou essa grande família. Olha só, fala o nome de novo? Marcele. Marcele estava falando aqui que não sabia o que falar. Quando deu o microfone pra ela apareceu do nada. Do nada apareceu. Exatamente. Rapaziada, só pra dar dinamismo, fala a rede social, o nome e qual a satisfação de estar nesse grupo aí. Meu nome é Paulo Marcos Gregório, minha rede social é Paulo_Gregório e eu entrei no grupo também com a vontade de aprender charme, que eu sempre ia, só que ficava lá paradão, aí o Nagum teve essa ideia de criar o grupo. Bom, boa tarde.
Meu nome é Marcos Júnior. Meu Instagram é Juninho Pretinho 15. Sempre quis ter vontade de aprender a dançar charme. E já é um lugar que onde eu me sinto bem, onde que. Esse é o showman, né? Você já viu? Ele parece quase o Michael Jackson quando ainda era preto. Olá, boa tarde. Meu nome é Nagum, sou idealizador do projeto Black Charme. Meu Instagram é Nagum21. Chega pra cá. Você tá nem se escondendo. Não pega você. Fala aí. Meu nome é Fabrício. Meu Instagram é _FBCRF. Minha satisfação é imensa porque eu e o Léo já ia pro viaduto, a gente não sabia dançar e ele já teve essa ideia de ter um ensaio do charme, a gente já estamos aprendendo já faz um bom tempo já. Maravilha. Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Meu Instagram é Ferreira Nanda. É um prazer imenso de poder participar, né, junto com meus amigos, para poder aprender os passos, porque a gente sempre quis aprender, chegar lá e saber dançar tudo. Aí o Nagu teve essa ideia e todo mundo agora está participando e o grupo começa a crescer cada vez mais. Outra aqui também falou que estava querendo passar o microfone. Agora eu quero ver a dança no pé. Mostra aí, a Natália, né? Mariana, mas nada a ver. Mariana, falando com muita gente, a gente acaba esquecendo. Dança aí. Dá um mualque agora, mualque. Vai, cadê o resto, gente? Tá brincadeira. É só um bolinho, não é festa não, calma aí. Maravilha, eu quero ver lá dentro, ela vai me chegar. Deus é o dono do lugar, acabou os colachos.